ויש את מה שרצית שיהיה, ויש את מה שרציתי שתהיי, ויש... A Rua dos Judeus, ao contrário do que muita gente diz, não era oficialmente Rua dos Judeus, mas era meio que um apelido, ou então uma forma até de tratar de modo pejorativo, ou de dizer, olha, os judeuzinhos estão ali, tá? Devido à grande aglomeração, concentração de judeus, de residências judaicas, e a sinagoga propriamente dita ali, então a informação que se passava era, olha, vai lá na Rua dos Judeus, é aquela rua lá, a rua dos Judeus, onde tem judeus. Na verdade, tanto por holandeses como portugueses, não se admitia essa honra aos judeus de ter propriamente uma rua deles e com o nome deles. Isso poderia ocorrer entre os judeus, mas entre holandeses e portugueses, por baixo dos panos, claramente os portugueses já não admitiam, os holandeses, por baixo dos panos, também não admitiam. Na verdade, eles toleravam os judeus, né? Os judeus eram necessários naquele momento para eles. Poliglotas, sabiam falar várias línguas e estavam se tornando também grandes investidores. Tinham também, como sempre, recursos, tanto na Holanda como agora naquele Brasil holandês. Então eles não poderiam de imediato descartarem os judeus. A cada momento se tornando mais influentes, envolvidos na construção do novo lugar, e detinham ainda uma parte enorme da economia, pois eram investidores também. Observe que era preferível chamar Rua do Bode que Rua dos Judeus. E a própria como é que se diz, nomenclatura Rua do Bode, existem histórias que colaboram para que a rua fosse chamada realmente Rua do Bode, né? Alguns dizem que era por causa de uma pequena vila que havia no lugar, pescadores ali que criavam bodes, e outros dizem que era por causa da Guarda da Boca, que ali era a entrada do mar, né, para a ilha, ali no final hoje da Rua Bom Jesus, a antiga Rua dos Judeus, onde tem o Museu a Céu Aberto e onde tinha um pouco mais recente o Arco do Bom Jesus. Ali era chamada de a Guarda da Boca, e dizem que da distorção dessa palavra do holandês, Guarda da Boca, é que derivou-se o nome Guarda do Bode e depois Rua do Bode, ou Guarda do Bode porque justamente passavam bodes por ali. Existem essas versões também. A Rua dos Judeus realmente se deu por causa da aglomeração, como eu já falei. Após a saída dos judeus, o Santo Ofício mudou logo o nome da rua, né? Colocou Rua da Cruz. E ao que se diz, informações que temos, foi colocada uma enorme cruz na rua, justamente para marcar o território de que ali voltou novamente ao poder católico, ao poder cristão, né? A rua estava liberta dos judeus. O mesmo ocorreu com a sinagoga, né? A sinagoga ela foi entregue
uma espécie de prêmio a João Fernandes Vieira, que todo mundo sabe, ele não simpatizava com a comunidade judaica. Pelo contrário, ele sempre estava tentando aí vetar a influência e o acesso dos judeus aos negócios. Ele vai fechar, segundo o registro, ele fecha o prédio todo da sinagoga por 10 anos, o que faz com que comece a vir as ruínas, né? E depois, no final, ele doa a ordem dos oratorianos, que, segundo a arqueologia, a prospecção arqueológica, nesse período dos oratorianos, a mikve, propriamente dita, a piscina, ela foi destruída porque ela mostrava ali um sinal mais evidente da presença judaica no lugar, dentro do prédio. Por isso que só encontrou um poço de pedra, porque um poço era um poço. Tinha água e poderia ser usada para outras finalidades. Não tinha uma característica judaica. Mas a piscina sim, tinha provavelmente os 7 degraus, conforme é o costume dessas piscinas de purificação, né? As piscinas eram usadas, a mikve era usada para banhos de purificação, de consagração antes do casamento, banho ritualístico para a mulher após o período menstrual. Era usado também pelos homens, que costumavam fazer esse banho ritual antes do Shabat, ou no Ano Novo, ou Yom Kippur, antes do Yom Kippur. E o bor, que é o poço, ele poderia ter a função também de cacherizar, como é que se diz? Utensílios domésticos, tá? Então é um artefato religioso, tradicional, importantíssimo, que sem sombra de dúvida, onde tem um mikve, com certeza ali estavam os judeus. ויש את מה שרצית שיהיה, ויש את מה שרציתי שתהי, ויש בינינו בית ולא נכנס מספיק